ficou assinalada na história da Póvoa como, digamos, o evento trágico de maior expressividade na comunidade pescatória poveira. A verdade é que ele ganhou este impacto muito devido à projeção que a imprensa da época já conseguia ter. Portanto, a imprensa no último quartel do século XIX teve um grande desenvolvimento e este acontecimento, por seu dramatismo, teve, portanto, uma grande divulgação mediática e, como resultado disso, portanto, digamos que despertou um choque, provocou um choque nacional e isso refletiu-se depois em vários aspectos. Agora, o 27 de fevereiro correspondeu de facto a uma data onde se assinala o falecimento de, eu diria que cerca de 110 homens do mar, porque normalmente nas estatísticas só se faz a menção direta daqueles que faleceram no naufrágio, mas há depois aqueles que, sobrevivendo àquele momento, faleceram poucos dias depois, vítimas das lesões físicas que sofreram, não é? Portanto, o número geralmente é contado de 105, mas há aqui uma margem sempre muito de incerteza, porque a documentação da época não é também muito clara e há algumas dificuldades. Agora, não sabemos sequer se ao longo da história trágica marítima poveira este correspondeu ao momento de maior número de acidentes fatais no mesmo dia. Porque a documentação existente até esta altura é muito menos fiável e, como digo, a imprensa ajudou imenso a que a notícia deste evento chegasse até nós. É preciso referir que destes entre 105 e 110 óbitos, a esmagadora maioria são da Póvoa, mas não foi só a comunidade poveira a ser afetada, a Furada também. Porque aqui o que está em causa foi o naufrágio, ou pelo menos o acidente em 8 embarcações de pesca, 3 da Furada e 5 da Póvoa. O epicentro da tragédia aconteceu nas Caxinas, na enseada das Caxinas. E isto é muito significativo. É muito significativo que, do conjunto entre 40 e tal barcos poveiros que apanharam o olho da tempestade e que procuravam abrigo, desses aí, nenhum barco poveiro procurou refúgio no seu porto. Isso é sinal da pouca confiança que os mestres poveiros tinham nas condições de segurança do seu porto. Aqueles que puderam refugiar-se em Leixões, fizeram em Leixões, que era o porto com melhores garantias de segurança, e houve 11 barcos poveiros que lá se refugiaram e ficaram a salvo. Mas depois, entre os portos, entre Leixões e a Galiza, houve todo um conjunto de outras embarcações que conseguiram aportar sem perdas de vidas. Agora, houve 8 mestres, entre poveiros e da Furada, que optaram por se dirigirem ao Porto das Caxinas. E desses 8, 4 deles tiveram acidentes fatais, praticamente para todas as suas tripulações. É por isso que as Caxinas foram o epicentro da tragédia. Aí morreram pelo menos 75 pescadores. 3 lanchas poveiras e uma lancha da Furada. Os outros locais de acidente são em Vila do Conde, com um barco poveiro a perder uma pessoa, um barco da Furada a perder 2, e depois o único barco que veio para a Póvoa, um barco da Furada, onde logo no dia morreram 9 pessoas. Muitos destes salvamentos refugiaram-se depois na Galiza, que é uma das questões interessantes. Estes homens, o que aconteceu foi que, face às condições marítimas e às condições atmosféricas, os mestres entenderam que o Porto das Caxinas teria melhores condições para aportarem lá. Quando eu falo dos poveiros que faleceram, estamos a falar de pescadores da Póvoa e também da Poça da Barca, porque a comunidade da Poça da Barca e da Póvoa era uma única comunidade pescatória. Portanto, não eram homens das Caxinas. Tá? A comunidade pescatória das Caxinas ainda era muito embrionária nesta fase.
muito forte, embora percentualmente na Aflorada o impacto foi muito maior, porque a comunidade era muito mais pequena e, digamos, se fizermos assim um balanço relativo, digamos que enquanto que na Póvoa correspondeu a 1,6% da população de pescadores, na Aflorada esse número sobe para os 7,tal%. Portanto, em termos relativos foi diferente. Agora, o impacto mediático nacional e mesmo internacional levou a que, nomeadamente, se gerasse uma onda nacional de solidariedade, que foi uma coisa avassaladora. Eu acho que em termos recentes, aquilo que podemos usar como ponto de comparação foi o que aconteceu em Pedrógão. E, portanto, as pessoas dos mais diversos quadrantes, das mais diversas categorias sociais, contribuíram com donativos para ajudar estas comunidades. E este exemplo começou logo pela rainha, pelo rei, pela rainha, pela classe dirigente. Portanto, uma das expressões desta tragédia é visível, por exemplo, nesta onda nacional de solidariedade. É também visível na pressão final que exerceu junto das autoridades para que, por exemplo, o farol de Rebufo e o farolinho da Lapa, o farolinho do Estado, da Lapa, tivessem finalmente entrado em funcionamento. Eram estruturas que já estavam construídas já há uns 5 anos, mas que, porque implicavam a colocação de faroleiros, portanto havia um gasto contínuo com esses equipamentos, tinha sido sempre portelado. Digamos que o 27 de Fevereiro serviu de pressão para que, finalmente, esses 2 equipamentos de apoio à navegação entrassem em funcionamento. Um outro efeito imediato foi, por exemplo, a colocação do mastro de sinais no castelo. Esse mastro de sinais dava aos pescadores indicações quanto à previsão do estado do tempo. Estamos a falar de finais do século XIX, quando há equipamentos científicos que permitem já, pelo menos, medir as pressões atmosféricas e outras situações e, portanto, fazer alguma previsão, pelo menos para eventos mais catastróficos. E uma outra grande consequência em termos nacionais foi que o 27 de Fevereiro constituiu, digamos, o pontapé final para a concretização de um sonho, digamos, um sonho não, mas de um projeto há muito almejado, que foi a criação do Instituto de Socorros Náufragos. Projeto em que a rainha, Dona Amélia, se empenhou diretamente e que correspondia a uma aspiração já com várias dezenas de anos, mas que, por razões financeiras, sobretudo, também estava sempre a ser portelado. E, portanto, numa área onde Portugal nitidamente estava atrasado face àquilo que acontecia no resto dos países europeus. Infelizmente, houve uma consequência que o 27 de Fevereiro não conseguiu, digamos, anular. É que, nesta fase, estava a decorrer o projeto de construção do Porto de Pesca. E as obras, neste momento, estavam num impasse, estavam paradas, porque se levantavam questões técnicas importantes, como o assoreamento. E, portanto, o que se discutia era a orientação do cais, do Molho Norte e a solução a considerar. E, apesar da tragédia, digamos, e da pressão que isso criou sobre as autoridades, não se conseguiu desbloquear o processo e o molho ficou parado. E foi preciso esperar mais meio século para que, finalmente, a Póvoa tivesse o seu porto de abrigo. O ano passado, o museu celebrou os 130 anos com a realização de uma mesa redonda, onde foi feita a abordagem histórica deste evento e também contou com a participação do diretor do Instituto de Socorros Náufragos. Este ano, a Igreja da Lapa vai também assinalar, como assinala todos os anos, mas vai ter, portanto, uma iniciativa dedicada especialmente a este evento, com características um bocadinho diferentes daquilo que tem sido habitual. E, portanto, é uma data que
vai sendo alimentada a sua memória e que está, digamos, subjacente à identidade poveira, esta vertente trágico-marítima da história da Póvoa, não é? E que está infiltrada naquilo que é a identidade poveira. Exatamente. Embora, no contexto em que isto aconteceu, a comunidade poveira estava num período, a comunidade pescatória poveira, que foi a maior comunidade de pesca, número de pescadores, no século XVIII e no século XIX, era de longe a maior comunidade pescatória do país, neste final do século XIX, está numa posição muito frágil. E este evento apanha uma comunidade já a entrar num processo de crise que se vai acentuar muito, muito no início do século XX, sobretudo na década de 1910 e 1920. E, portanto, tem, digamos, até um valor simbólico, é um evento trágico e marca também, digamos, a queda, o momento descendente da atividade pescatória na Póvoa, atividade que foi florescente e que alimentou um extraordinário crescimento demográfico, urbanístico e económico da Póvoa do século XVIII e XIX e que sustentou a autonomia da Póvoa. Se não fosse a pesca, a Póvoa não teria existido enquanto concelho autónomo como conhecemos hoje. Teria sido outra história, uma história completamente diferente.